E ele respondeu também a uma pergunta minha, Muriel, sobre a questão do líder oposicionista russo Alexei Navalny. Navalny foi morto, como a gente reportou aqui extensamente, na sexta-feira. Ele morreu. As autoridades russas dizem que ainda estão investigando a causa da morte, mas como ele era o grande líder da oposição, a cara da oposição ao governo russo, ao governo do presidente Vladimir Putin, e ele estava sob custódia do Estado russo, muitos países ao redor do mundo criticaram essa morte e responsabilizaram não só o regime do presidente Putin, mas ao presidente ele mesmo. O presidente Putin, o presidente Biden dos Estados Unidos, por exemplo, se referiu diretamente ao líder russo, dizendo que ele sim era responsável pela morte. Até aqui, o governo brasileiro não tinha se manifestado sobre essa morte, que é uma morte muito suspeita. E eu perguntei ao presidente por que essa morte não tinha sido comentada pelo Itamaraty, por exemplo, e qual era a opinião dele a respeito dessa suspeição da morte, visto o histórico de abusos dos direitos humanos e do autoritarismo do governo russo. Vamos ver o que o presidente respondeu, a minha pergunta e o que o presidente respondeu, por favor. O principal tema neste momento discutido no mundo é a morte do líder opositor russo Alexei Navalny, numa prisão no Círculo Polar Ártico lá na Rússia. Essa foi uma morte que está sendo muito criticada por muitos governos, porque é muito suspeita, devido, obviamente, ao histórico de direitos humanos, desrespeito aos direitos humanos e autoritarismo do governo do presidente Putin. Eu queria saber por que o governo brasileiro não se manifestou sobre essa morte até agora e se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa de acusar alguém? Sabe quando eu não estou esperando o mandante do crime da Marielle? Safe. Eu não estou com pressa de dizer quem foi que matou, eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele tem algum problema. Sabe, como morreu um cidadão no avião que veio para a Etiópia trazer a delegação brasileira. Vocês sabem que um rapaz morreu dentro do avião. Sabe, a gente vai culpar quem? Tem que fazer a pergunta para depois saber o seguinte, olha, esse cara teve tal coisa e morreu. Porque senão é banalizar uma acusação. Sabe? Eu até compreendo os interesses de quem acusa imediatamente, foi fulano, mas não é o meu mote. Eu espero, sabe, que o legista que vai fazer, sabe, o exame diga do que o cidadão morreu. Só isso. É uma fala importantíssima que o Américo conseguiu tirar do presidente Lula que não tinha se manifestado, nem mesmo o governo federal, de forma oficial sobre a morte de Alexei Navalny.